Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação dos termos resistência e resistividade. Para a gente poder entender o que significa cada um desses e como se relacionam, é importante a gente voltar um pouquinho e falar a respeito do teorema mais básico e fundamental da eletricidade, que é a relação entre tensão, ou diferença de potencial, resistência e corrente, que são os termos aí que a gente aprende a princípio. E para a gente falar sobre isso, pega, por exemplo, esse fone de ouvido. Esse fone de ouvido tem aqui um material externo, que é uma borracha, e por dentro ele tem um fio. Pode ser cobre ou qualquer coisa parecida com um componente metálico. O que isso representa para a gente? Que a borracha, que está na parte de fora do fio, ela é um material isolante. Ou seja, não dá choque e isso significa que ele tem muita dificuldade de permear eletricidade. Isso quer dizer que esse material especificamente tem uma resistividade alta. Então ele apresenta dificuldade que a eletricidade passe por ali e, consequentemente, não dê choque, né, na gente. E dentro dele você tem geralmente o cobre. O cobre é um material de resistividade baixa, ou seja, a eletricidade, os elétrons como um todo, eles têm facilidade de permear esse material. Geralmente em fios a gente tem aí a resistividade na unidade de ohm por metro, ou então ou por secção transversal, né, que tem a fórmula mais à frente, mas todo material ele tem uma resistividade específica, e isso é dado em tabela. Não tem como a gente saber de cor a resistividade de um determinado material. Então existe uma tabela, e nessa tabela fala a resistividade de vários metais, do cobre, do ferro, do ouro, e aí a gente tem os materiais condutores, que são materiais de resistividade baixa. Temos os semicondutores, que são alguns materiais aplicados aí na parte da eletrônica, de placas, de componentes, e eles têm uma resistividade intermediária. E materiais de resistividade alta são os isolantes, que a gente conhece, que são materiais que, o termo já diz, eles resistem à permeabilidade, né, à passagem de elétrons, de energia elétrica por ali. Entendendo então que cada material tem a sua resistividade específica, a gente consegue entender agora a relação entre tensão, resistência e corrente. O que a gente precisa entender é que, como cada material tem a sua resistividade, quando você monta, por exemplo, um circuito simples de resistores, você monta na sua casa uma lâmpada ligado na fiação, ou então você coloca o carregador na sua tomada, cada material que é colocado nessa rede elétrica, ele já tem a sua resistividade. Isso faz parte dele. Então, qualquer sistema apresenta uma resistência. Então, se você tem ali um circuito com dois resistores em série de 5 ohms, aquele circuito tem uma resistência de 10 ohms. Entende? Então, a resistência ela é um termo que simplifica a resistividade dos materiais no circuito. Então, quando a gente fala sobre o termo resistividade, nós estamos falando de cada material específico. E quando nós falamos de resistência, a gente está falando de um circuito, a gente está falando de um componente mais complexo, a gente está falando de fato de uma aplicação em um sistema. E aí, da onde vem a corrente? A corrente, ela não existe a princípio. A corrente, ela é criada. E ela é criada a partir de um circuito elétrico, de um circuito de resistências, de uma resistência em que é aplicado ali uma diferença de potencial. Então, você precisa primeiro de um circuito de resistores, seja um chuveiro, uma lâmpada, resistores simples, e eles já têm a sua resistência. Quando você coloca uma diferença de potencial, uma tensão nesse circuito, e essa tensão vem de uma fonte de tensão, quando a tensão tem dificuldade de permear esse circuito, e seja ela uma dificuldade baixa ou uma dificuldade alta, ela vai promover uma corrente. Então, quando você tem um circuito
de resistividade, né, de resistência baixa, e você coloca ali uma tensão, como a tensão não tem dificuldade para permear esse circuito, a corrente naturalmente é baixa. Mas quando você tem um circuito que a resistência dele é muito alta, os elétrons ali da tensão, eles vão ter dificuldade de passar, eles vão assim, quando a gente pensa numa resistência alta, é como se fosse de fato pessoas resistirem. Então pensa que as pessoas estão juntas, está tudo muito apertadinho, e por ali é como se fosse um show, pega um show, que está todo mundo muito colado ali na frente do palco, e precisa passar alguém por ali. Como está todo mundo gerando uma resistência alta, a pessoa que quer passar ali entre essas pessoas vai ter dificuldade. E aí, quando ela tem essa dificuldade, né, quando a tensão tem dificuldade de passar num circuito com muita resistência, é que vai ser criada uma corrente alta. Então, é fundamental entender que a corrente ela não existe a princípio. Ela é criada e ela é gerada, e ela é gerada a partir da resistência, da dificuldade de uma tensão em permear um circuito elétrico de determinada resistência. Quanto maior a resistência para a tensão atravessar, maior será a corrente. Quanto mais fácil for para a tensão atravessar, ou seja, quanto menor a resistência do circuito, menor a corrente.